Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 3, uma passagem bem conhecida dos irmãos. Creio que você já deva ter ouvido muitas pregações nesse sentido. Nós estamos aqui para trazer o recado do Senhor. Nós somos obreiros do Senhor, estamos aqui para trabalhar para Deus. Estamos aqui como canal do Senhor. E nós precisamos estar sempre preparados. Vamos ler o capítulo 3, fala da cura de um coxo, e logo depois tem o discurso de Pedro no templo. Não vamos fazer essa leitura, você acompanhe, por favor. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos, assombro, pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossas próprias virtudes ou santidade fizéssemos andar este homem? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregou perante a face de Pilatos. A face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que foste solto. Mas vós negaste o santo e o justo, mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a estes. Na presença de todos vós está a perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dante pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já adiante vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmão, um profeta. O Senhor levantará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo, quando vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar
esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um da vossa maldade. Essa parte segunda deste capítulo, ela fala do discurso de Pedro no templo, logo depois do grande acontecimento. Mas antes disso, nós precisamos recapitular um pouco o que aconteceu antes. Em Atos 1, aconteceu de que Lucas foi separado pelo Espírito para poder escrever o livro de Atos. Ele disse ao Teófilo: ó Teófilo, fez o primeiro tratado. O primeiro tratado que ele fez a Teófilo foi o livro de Lucas. O segundo tratado é o livro dos Atos, que foi os Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu logo depois que Jesus foi assunto aos céus, que Jesus glorificado foi assunto, e todos viram ali naquele monte, no Monte das Oliveiras. Então Jesus subiu e antes disso ele deu as coordenadas finais para o povo. E essas coordenadas, elas finalizaram o treinamento dos discípulos. Então, em todo o tempo, os 12 sempre estavam em treinamento. Então, logo depois tiveram a grande notícia que Judas suicidaram, né? E eles tiveram que, pelo Espírito Santo, lançar sorte sobre 2 nomes e escolherem um para poder seguir os 12 adiante. E ali o Espírito Santo de Deus escolheu a Matias. E Matias foi junto com os 12, e logo depois nós vemos ali que eles já estavam se preparando para o dia de Pentecostes, a grande descida do Espírito Santo. Então você já conhece bem essa palavra, mas só que nós precisamos ter a certeza seguinte, já foi dito aqui hoje: a palavra de Deus, ela é apta para discernir todas e quaisquer dúvidas, ela é apta para discernir a divisão da alma, do espírito e todos os pensamentos. Ela vai profundo. Por quê? Um capítulo, às vezes, que você está acostumado a ler, uma passagem, mas eu já vi grandes pregadores pregar isso aqui, eu já vi outros pregadores também. Fui na igrejinha lá do lado da minha casa, o irmão estava pregando isso, mas só que a palavra de Deus, ela é eficaz. Ela faz um tratado com você, no mesmo plenário, ela pode fazer um tratado com você, Deus faz um tratado comigo, Ele trata com cada um conforme a necessidade, conforme o Espírito Santo de Deus nos mostra. Então, irmãos, essa palavra é bem conhecida. Essa passagem, ela vem como sendo o primeiro de grandes milagres que aconteceu na vida dos apóstolos. Logo depois do dia de Pentecostes, eles estiveram naquele terraço, no alto daquela casa, guardados ali por Deus, para poder buscar. Estavam ali aproximadamente 120 juntos, todos ali estavam os discípulos, estava Maria, mãe de Jesus, as mulheres que acompanhavam o reinado de Deus, né, de Jesus Cristo naquele lugar, acompanharam a história toda, e os 120 que permaneceram ali até o final. E houve um grande estrondo naquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. Tanto que testemunharam, porque as pessoas que estavam por lá de fora, elas sentiram aquele tremor e viram pessoas lá em cima, falando na língua delas, porque a festa de Pentecostes era uma festa normal em Jerusalém, uma festa onde judeus de todos os lados, turistas, né, vamos dizer assim, turistas também, gregos, de outros lados, vêm para poder festejar com eles nessa data de Pentecostes. Então, naquele momento, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles ali, eles foram revestidos, eles ficaram ali naquele lugar aproximadamente 10 dias, ficaram ali e foram cheios do poder de Deus. Mas eles foram cheios do poder de Deus não foi para ficar parados, foram cheios do poder de Deus porque eles tinham uma missão. Lá em Mateus 10, a grande comissão, o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, falou com eles através da grande missão que eles tinham, que era de continuar
o reinado de Deus, continuar o reino de Deus, apregoar o reino do Senhor nesse lugar. E nós vemos nessa passagem, nós vamos ser bem sucintos, porque essa palavra você já conhece bem, então fique tranquilo que vai ser de fácil entendimento para nós. Atos 3, ele nos mostra nesse primeiro evento, em Atos 3, ele nos mostra dois eventos distintos ali. Nós podemos dizer assim, logo no primeiro versículo, onde Pedro e João estavam indo ao templo. Eles estavam indo ao templo e a palavra de Deus nos fala. Eles estavam indo ao templo, subiam ao templo para poder orar ao Senhor. Era a hora nona. Mas só que, se nós percebermos aqui, como nós já dissemos nos primeiros capítulos de Atos, eles já estavam em oração. Eles já estavam buscando a face do Senhor, já estavam buscando o Espírito Santo de Deus naquele lugar. Porque eles estavam seguindo a ordem expressa de Jesus, buscando o Espírito Santo para que eles pudessem ser revestidos. Poderiam muitos deles estar ali, não entendendo nada. Mas como foi o mestre que mandou, nós vamos lá. Vamos lá ver o que vai acontecer. E se moveu aquele lugar, aquele lugar tremeu, e muitos dos que estavam em volta, com aquele tremor, se despertaram. Por quê? A nossa vida, meus irmãos, nós precisamos tremer o lugar quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Nós precisamos mover situações, nós precisamos mover vidas que estão ao nosso redor. As pessoas precisam perceber que nós estamos ali, que nós somos diferentes. Eles precisam perceber que nós temos algo diferente, e esse algo é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos, já temos aprendido aqui, temos sido ensinados sobre isso, não precisamos sair gritando, não precisamos sair fazendo estardalhaço, fazendo coisas que não são do Espírito Santo de Deus, mas nós, guiados pelo Espírito de Deus, nós abrimos a nossa boca, nós testemunharmos com a nossa vida. O nosso testemunho tem que ser o primeiro, nós temos que testemunhar, e desse testemunho nós podemos suscitar almas do inferno para Deus. E nesse sentido, Pedro e João, no primeiro evento que eu grifei para mim aqui, a primeira das intenções. Qual é a intenção que nós viemos à igreja hoje? Com qual intenção? Nós viemos com a intenção, eu vim com a intenção de trazer minhas filhas, de trazer minha esposa, de trazer o meu amigo que acabou de chegar, eu vim com a intenção de ver o Manuel, de ver o Bruno, eu vim com a intenção de ver a irmã Luísa. Qual a intenção que eu vim hoje à casa do Senhor? Porque isso é importante. Nós já somos ministrados e sabemos pela palavra que o templo do Espírito Santo somos nós. Essas quatro paredes é um complemento, é um lugar que a gente vem aqui para se reunir, para a gente nos congratularmos e termos comunhão com os outros. Nós temos comunhão com o nosso irmão, nós viemos aqui ver o nosso irmão, nós oramos junto, agradecer ao mesmo Deus. Então, qual é o intuito que você veio nessa noite? Você veio receber uma bênção? Você veio buscar salvação? Você veio buscar uma resolução para o seu problema? Só você e Deus é quem sabe. Mas a intenção desses dois, ao irem à hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde para nós, né? Eles estavam indo ao templo com a intenção de orar ao Senhor. Então eles já estavam no azeite, né? Como a gente costuma dizer. Eles já estavam com o Espírito Santo de Deus já na alma, já intrínseco na alma, no corpo e no espírito, porque eles foram revestidos de poder. E quando você é revestido de poder, você aumenta a sua capacidade, aumenta também a sua ousadia. Então, muitas das vezes nós falamos com Deus, dá-me ousadia. Dá-me ousadia para falar, dá-me ousadia para poder trocar essa situação, para eu poder iniciar esse projeto. Deus, dá-me ousadia para eu poder perceber se é de Deus ou não. Essa ousadia você só vai ter quando o Espírito Santo de Deus você buscar. Se você buscar o Espírito Santo de Deus, esse é o exemplo. Nós seremos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai vir na tua vida. Você vai ser cheio, ou seja, você vai ser cheio todos os dias. Não é você vir aqui na casa de Deus e você receber uma descarga, né? Que recebe descarga é cabo elétrico, mas não é você vir aqui e receber uma coisa
e ir chegar lá no estacionamento do carro, pegar seu carro e você perder tudo lá. É sacrilégio, né? Você faz sacrilégio, eu faço sacrilégio, eu ganho aqui, perco ali. Né? É saquetel furado. Então, o Espírito Santo de Deus é algo contínuo, meus irmãos. Você está em casa, você está louvando a Deus. Você está no trabalho, você está com o Espírito Santo de Deus, está te tocando. Você está lá na altura, o Espírito Santo de Deus te move para você orar por 4, 5 rapazes que estão lá na outra cidade trabalhando. Você nem sabe o que está acontecendo lá. E dali um pouquinho, chega a notícia para você, irmão, tivemos um livramento grande aqui. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você ter a percepção do Espírito de Deus chegar e falar no seu ouvido, sem gritar. Ele vai falar com você. Ora pelo Bruno agora. Para o que você está fazendo. Ora pela Flávia. Ora pela irmã Cleide agora, que ela está precisando. Sem questionar. Pare e ore. Pare e ore. Porque nesse momento que você parar e orar, você está sendo obediente, você está dando ouvidos ao Espírito, você está dando abertura para o Espírito de Deus entrar na sua vida, você está dando abertura para o Espírito de Deus começar a preencher aquela lacuna que a gente acha que não tem jeito. Muitos aí têm dinheiro, têm carro, têm aquilo, têm casa, têm boa vida, mas não têm o Espírito Santo de Deus, eles não têm esse preenchimento que nós temos. Né? Já foi lido aqui na hora do ofertório sobre aquela viúva. Ela não tinha nada, mas com certeza o coração dela estava regozijante. Por quê? Quem sanava as dificuldades dela era Deus. Quem limpava as tristezas, transformava em alegria do coração dela era Jesus. Ela sabia em quem tinha crido. E quando ela depositou aquelas 2 moedas, ela sabia que ela estava depositando não aqui, mas ali, no céu. Ela estava depositando porque o coração dela tinha a intenção de entregar a Deus aquilo que ela tinha, que ela mais tinha. E qual seria a nossa intenção nessa manhã? Com qual intenção você sai de casa? Eu vou sair de casa hoje porque eu vou lá, porque não tem nada que fazer aqui em casa? Não, meu irmão. E saiba você que quando você sair de casa, você já sai adorando ao Senhor. Você sair de casa, você já sai no Espírito, porque no caminho por aí Deus pode te usar, Deus pode colocar alguém para você ministrar sobre a vida dela, você falar do amor, você trazer alguém para a casa de Deus. Então nós precisamos sempre estar buscando o Espírito Santo de Deus para que essas coisas, nós ficaremos tranquilos, porque o Espírito de Deus, no momento exato, ele vai trazer aquilo que você precisa falar, aquilo que você precisa ministrar sobre aquela vida. Então eles saíram de casa já com essa intenção, nós vamos orar ao Senhor. E qual era essa intenção? Adorar ao Deus Supremo no templo. Mas eles já saíram com esse pensamento e eles já estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos buscar dia a dia o preenchimento do Espírito em nossas vidas, para que nós não venhamos a sucumbir, não venhamos a duvidar daquilo que Deus tem colocado para nós. E o grande acontecimento de Atos 2, onde, segundo a Bíblia, junto com os apóstolos, menos Judas, aquele que traiu Cristo, que se precipitou e se espedaçou todo, né, e foi lançado sorte sobre 2, e Matias foi o escolhido. Com os 120, eles já estavam lá em Atos 1, sendo cheios do Espírito Santo. Por que eles foram cheios do Espírito Santo? Eles permaneceram em oração. Permaneceram conforme Cristo lhes ordenara na sua ascensão ao céu. Jesus já tinha ordenado para eles, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos arrebentando. Nós achamos que nós estamos prontos. Mas os nossos olhos, a nossa visão é curta. Eu não vejo nada além daquela parede. Eu olho ali, vejo o irmão Antônio, não vejo nada além. Mas Cristo, ele vê além das gerações. Ele vê lá na frente. Ele vê além daquilo que nós possamos ver. Então, meus irmãos, quando nós colocamos na mão do Senhor aquela causa, nós colocamos a nossa vida, nós já cantamos aqui, o Conjunto Coral já cantou aqui em fervente oração, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar. O pastor Ron hoje cedo falou sobre o controle aqui. Ele falou isso hoje cedo aqui. Entendeu? Então nós precisamos, irmãos, colocar
a nossa vida em total controle de Deus. Porque se nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nós temos aprendido nas quartas-feiras aqui sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que nos supre, o Deus que nos olha, o Deus que vela por nós, por mais que o guarda, ele venha toscanejar, mas o nosso Deus, ele não falha. Porque a nossa confiança está posta no Senhor nosso Deus. E a partir do momento que você coloca a sua confiança em Deus, Ele não deixa cair uma palavra daquela qual Ele lançou para você e não vai cair até que se cumpra. Porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu irmão, às vezes você está passando por um perrengue, você está passando por alguma coisa que venha a tentar te distrair. Olha para Jesus, olha para Jesus. Às vezes de um lado não dá, de um outro lado você olha, não dá, olha para trás, você abaixa a cabeça, olha para o céu. Então, como a gente disse, essa é uma palavra simples, uma palavra que verdadeiramente tem momentos que a gente precisa só de uma gotinha para poder continuar. Tem momentos que a gente não precisa de um balde de água sobre nós para a gente poder tomar um banho, para a gente poder se sentir feliz. Então Deus, ele vem ali, ele te dá aquele necessário, aquela gotinha, e você vai ali, vai de glória em glória, e logo depois Deus vai e te transborda de novo, e aquilo você transborda. Às vezes você falta muito pouquinho para transbordar, e esse transbordar, só o Espírito Santo de Deus é quem pode nos preencher, e nós precisamos colocar aos pés do Senhor as nossas situações. Porque eles foram cheios? Eles permaneceram em oração, conforme Cristo lhes ordenara. Eles permaneceram em oração firmes. Se não me engano, foram 10 dias orando. 10 dias orando. O nosso pastor sempre fala, às vezes nós estamos aqui orando, dá 10 minutos, dá 15, dá meia hora, o joelho já começa a coçar, né? E a gente não consegue permanecer, mas não é problema, às vezes você pode se levantar também, mas você continua em oração. Você continua em oração, mas só que não pode quebrar o espírito. O espírito de oração tem que continuar. Irmãos, nós precisamos ter continuidade. Nós temos projetos, essa igreja tem projetos. Cada um de nós tem projetos aqui, colocados em Deus. Se o seu projeto foi colocado no Senhor, quem sou eu para poder atrapalhar o seu projeto? Quem é a Joana, a outra pessoa para atrapalhar o seu projeto? Se Deus te prometeu, se Deus te trouxe, te prometeu, o tempo é dele, o tempo é do Senhor. O tempo pertence ao Senhor e ao seu tempo Ele haverá de te dar. Porém, bem antes disso, nos evangelhos, nos cita, lá em Mateus 10, os 12 e sua missão. Jesus selando com os 12 sobre os próximos acontecimentos. Jesus antes já tinha falado com ele. Então, meu amigo, meus irmãos, Jesus não vai te deixar, Ele não vai te trazer, Ele não vai deixar você dar um passo sem que você tenha confiado nele, Ele não vai deixar você dar um passo em vão, para que depois você não venha falar ou eu não venha falar, não. Jesus mandou dar esse passo e eu dei errado. Mas tenha certeza que se der errado foi eu, se der certo foi ele. Mas nós precisamos estar embasados pelo Espírito Santo de Deus. Em Mateus 10, 1, não possuais ouro nem prata. Jesus já tinha falado com eles lá. Em Mateus 10, no versículo 9, Jesus foi dando as coordenadas para ele, foi dando diretrizes para ele, foi dando ensinamentos para eles, né? E no versículo 9 já fala: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Não possuais ouro, nem prata. Então, lá em Atos 3, quando fala que na hora do milagre, Pedro e João falam, não tenho prata nem ouro, então Jesus já tinha falado com eles antes. Não ande com prata ou ouro, porque, ou seja, prata e ouro podem ser alguma distração, você pode se distrair, alguma distração que venha atrapalhar o seu foco, venha te tirar de foco, porque quando você coloca o seu foco em Cristo, várias outras coisas vão vir a tentar atrapalhar. Então nós precisamos colocar o nosso foco no Senhor. Então eles já foram
ordenados, não andais com prata ou ouro. E se você ler na tua casa o capítulo 10, você vai ver a grande missão, os 12 e a sua missão, que Jesus foi passando para eles. Aí chega o primeiro grande momento do milagre, em Atos, realizado por Deus, através dos seus 12. Nessa feita, Pedro e João estavam lá. Só que agora vem a outra intenção. Qual é a outra intenção ali naquele momento? A outra intenção é a do coxo. Ele está sentado lá, ele é colocado ali. Há 40 anos ele já era de berço, né? Nascido já, ele já nasceu coxo. Então ele já era coxo desde a madre da sua mãe. E aí nós podemos ver a outra intenção. Qual das duas intenções é a sua nessa manhã? Qual das duas intenções você tem para se achegar a Cristo nessa manhã? Eu vou me achegar a Cristo como um coxo, como uma mente limitada, pensando que eu vou lá só para pedir, eu estou coxo, mas eu vou sentar lá na porta, vou ficar lá na porta, de repente cai umas moedas, cai alguma coisa, de repente alguém tem alguma compaixão de mim. E aí, qual é a nossa intenção nessa manhã de nos achegarmos a Deus? E outras situações, qual é a nossa intenção? Nós vamos chegar a Deus como um coxo ou nós viremos a Deus como homens cheios do Espírito Santo? Para que Ele nos abra e amplie o nosso entendimento. Porque quando você está coxo, muitas das vezes a pessoa está coxa, ela ou alguma outra coisa que aconteça espiritualmente com ela, ela está limitada àquilo ali. E ela limita tudo aquilo ali. Toda a vida dela se limita naquele sentido, espiritualmente. Então, vamos à igreja hoje? Não vou porque estou um pouco triste, né? E você começa a olhar as circunstâncias. Nós temos um exemplo grande aqui, nosso irmão Antônio Pinheiro, nós já citamos, passou pelo que passou, né? Algumas pessoas sabem que o irmão passou, perdeu parentes, em seguida às vezes, né? E sempre esteve de pé. E nem isso nos entristece, sim, porque nós somos humanos. Mas essas coisas ainda, muitas das vezes, lá na frente nós vamos entender que Deus está conosco. E Ele usa das nossas situações para poder ministrar a vida de outros. Ele usa dessa situação para ministrar a vida de muitos outros que precisam ver exemplos como esse, exemplo de superação, exemplo desses de persistência em Cristo, para que nós possamos sempre estarmos em espírito e sendo cheios do Espírito de Deus. Então ele era deixado ali naquela porta. E segundo Flávio Joséfo, ele é um historiador, ele fala que aquela porta, ela era tão grande, tão pesada, e o material que ela era feita era de bronze, que eram aproximadamente 20 mil, desculpa, irmãos, eram aproximadamente 20 homens para abrir, para mover ela. 20 homens para mover aquela porta. Então, você já tem noção da quantidade de pessoas que passavam por ali. Então, passavam pessoas de N nacionalidades, passavam pessoas com N tipo de pessoas, pessoas que vinham com N tipo de intenções, e naquela multidão que estava passando, o coxo parado ali, talvez ele não tinha ouvido ainda alguma moeda cair no seu alforje, alguma coisa que ele coloca ali para pegar a moeda. Então, naquele momento, justamente naquele momento, passam ali dois homens de Deus, Pedro e João. Naquele momento, a multidão passando, e lá no meio ele olha Pedro e João, ele observa e fala: ei, vocês aí. Então, irmãos, nós precisamos ser identificados no meio da multidão. Qual é a diferença que nós temos feito no meio de toda essa multidão aí? Nós estamos aqui nesse lugar, nós temos estado aqui para ser ministrados por Deus e também para sermos movidos em direção à obra do Senhor. E qual é a diferença que nós temos para mostrar para esse mundo aí fora? Qual a diferença que nós temos dado liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele ministre sobre nós e nós ministremos sobre outros? Então, meus queridos, naquele momento, Pedro e João entrando na porta formosa, a grande porta, entrando naquela porta, o coxo vai e visualiza os dois. Atos 3:2, os seus parentes o carregavam diariamente, desde o ventre da sua mãe, para a porta do templo, a porta formosa. Tinha 40 anos de idade, nós falamos aqui, 40 anos de idade. Observação. Essa observação eu falei sobre o historiador, que ele
disse sobre o tamanho da porta, a magnitude do tamanho dela, e muitos passavam por ali. Talvez várias pessoas passavam por ali e não davam importância para aquele homem. Talvez não, nós podemos dizer que sim, Jesus passou por ali antes de ser crucificado. Quantas vezes Jesus não passou por aquela porta e Jesus com certeza deve ter falado, esse aí eu vou deixar para Pedro e João, esse aí eu vou deixar para eles operarem o milagre nessa vida através do Espírito Santo de Deus, esse eu vou deixar para eles. Então, Jesus Cristo mesmo, quantas vezes não passou por ali? Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa leveza, essa certeza de que onde nós estivermos, nós estamos sendo observados. Onde nós estivermos, nós estamos sendo visualizados na nossa vida, na nossa conduta. Então, uma coisa que nós temos tomado muito, por exemplo, de evangelismo hoje, nos dias, é o nosso testemunho. Às vezes, o abrir da nossa boca, nós não conseguimos alcançar, porque muitos conhecem a palavra de Deus aqui na nossa região, por exemplo. Só que eles observam muito o testemunho de vida, a sua conduta com a sua família, a sua conduta no seu trabalho, a sua conduta ao chegar, a sua conduta no horário, com respeito aos horários de almoço, ao horário de chegada, de saída do trabalho. Então a pessoa percebe e fala com você, não, aquele cara ali é diferente, aquela irmã ali é diferente, aquele rapaz ali não, aquele lá mais o outro, aqueles dois ali não. Você pode falar disso tudo aqui, mas aqueles dois ali não, aqueles lá são servos do Deus Altíssimo. Então, irmãos, Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Muitas das vezes, meus irmãos, qual a intenção de que nós chegamos na casa do Senhor? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós temos essa consciência. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Tendo o Espírito Santo, nós temos essa consciência de que nós precisamos entregar a Deus o nosso verdadeiro sacrifício e nós precisamos ser luz aí fora. Com qual dessas intenções nós viemos hoje? Qual dessas duas intenções nós podemos tirar dessa lição para nós nesse momento? Lembrando que o culto de Pedro e João começou já em casa, eles já vinham louvando a Deus no caminho, porque a palavra de Deus já nos fala que se eles louvavam mais para frente, nós vamos ver, se eles louvavam a Deus preso, livre, então é que eles adoravam a Deus com toda a força, para que todos vissem mesmo que eles estiveram com Jesus, e esse era o testemunho que o povo dava deles. Esses estiveram com Jesus, o Nazareno, aquele que nós crucificamos. Esses aí são aqueles que andaram com Jesus. Então o nosso culto ele já começa desde casa. Nós já preparamos aquilo que nós vamos entregar a Deus e o Senhor Jesus nos dá o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos preenche aqui nesse lugar. Nós entregamos glória ao Senhor e o Senhor nos dá a tua graça, o teu favor imerecido. Já na porta do templo, Deus os usou poderosamente. Então, não sei como é a liturgia de um culto judeu, mas se a gente for tirar uma noção pelo nosso, nós já chegamos e fazemos alguns procedimentos, então já lá na porta, Deus já começou o culto lá fora. Então essa é a certeza que nós temos de sairmos de casa, já com os nossos corações preparados, com a nossa intenção de adorar a Deus, a nossa intenção de entregar o verdadeiro louvor a Deus, já desde o nosso lar. Desde nós estamos tomando banho cedo, tomando o nosso café. Deus, hoje eu quero te adorar. Hoje eu vou para a tua casa para te entregar louvores, porque o Senhor me salvou. O Senhor me curou, o Senhor me deu vida. O Senhor me deu libertação de uma coisa que eu estava sofrendo. O Senhor me deu livramento essa semana. Então, eu quero te adorar, meu Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 3, no meio de grande multidão, o coxo olhou e viu a eles dois. Nós já falamos sobre isso. Então, o que nós precisamos estar atentos? Nós precisamos estar atentos ao mover do Espírito de Deus. Se eles estivessem desatentos, o que aconteceria naquele momento? Talvez poderia ocorrer o contrário, né? Poderia ocorrer um alvoroço e Pedro e João sair correndo, mas não.
Eles estavam cheios do Espírito, eles estavam com ousadia no Senhor, eles estavam com ousadia do Espírito Santo, eles estavam municiados pela certeza de que precisavam continuar a obra do Senhor nesse lugar. E nós precisamos dessa certeza também. No versículo 4, Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Já que o coxo chamou a atenção deles, ele foi e pediu a atenção do coxo. Então, olha para nós. Olha para nós. E o que será que os coxos aí fora têm visto em nós? O que será que as situações, quando nós temos a oportunidade de testemunhar ao Senhor, ter a oportunidade de testemunhar sobre o Senhor, qual é a nossa reação? O que nós temos conseguido fazer através do Espírito de Deus para que essas pessoas vejam a diferença em nós? Nos versículos 5, 6, 7 e 8, o acontecimento da cura. O coxo, no versículo 8, ele louva ao Senhor. Logo assim, em seguida, que Pedro e João falam: olha para nós, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, nós isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Qual é a palavra que nós precisamos falar para um coxo, uma pessoa que está parada na vida espiritual? O que nós temos falado para essa pessoa? Às vezes a pessoa vai à nossa porta para poder conversar com a gente, para poder tentar se abrir, desabafar. O que a gente tem dito? Qual é a palavra que você tem separado para falar para essas pessoas? Não vai não, deixa para lá. Não, vai para o outro lado. Levanta e anda. Levanta e anda. Porque essa é a palavra que nós precisamos estar apurada aos nossos lábios. Nós precisamos ter palavras boas, palavras que levem essas pessoas a saírem do comodismo delas, porque um dia elas estavam militando conosco, um dia elas estavam com a gente, louvando a Deus, ministrando a Deus, estavam fazendo evangelismo com a gente, porque de algum motivo ela saiu dos caminhos. Então, qual é a palavra que nós temos trazido para essas pessoas? Nós precisamos dizer: levanta e anda. Levanta e anda. O nosso descanso não é nesse lugar. Esse lugar aqui, Deus nos trouxe para nos transformar, para fazer alguma coisa em nós. E nós precisamos, então, falar com essas pessoas: levanta e anda. Nós não precisamos dar o golpe de misericórdia, de acabar com a pessoa. Nós precisamos levá-las a Cristo. Esse é o motivo por que louvamos e cremos no nome do Senhor. Porque quando nós damos uma palavra desse tipo, nós trazemos uma palavra de vida para uma pessoa, e ela vem e agradece, te agradece, fala: poxa, eu te agradeço por aquele momento, Deus usou você para falar comigo, e eu estava coxo, caído, e não via solução, vivia de migalhas, vivia de orações, de algumas coisas que as pessoas faziam por mim, algumas obras, mas eu hoje posso ir e entrar no templo do Senhor, porque você me deu uma palavra que me curou. Hoje eu posso entrar no templo do Senhor com você, eu posso entrar e adorar ao Senhor junto com você no templo, eu posso entrar e ter comunhão com você no templo. Por quê? Porque você não me deixou caído lá, você não me deixou caído à beira do caminho, você me deu uma palavra que me deu vida, que me curou. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos ficar atentos a isso. Vamos ficar atentos a isso, porque o Espírito Santo de Deus, ele requer de nós seriedade. Aleluia. Muitos louvaram a Deus por esse grande milagre. Muitos louvaram porque eles estavam entrando na porta do templo e estavam desapercebidos. Talvez o culto ia começar lá dentro, meia hora depois, mas o culto começou lá na porta. E o Espírito de Deus começou o culto lá na porta, demonstrando o poder de Deus na vida daqueles homens, e esse homem foi curado, e ele foi liberto daquilo que o atrapalhara, e aquilo foi de grande valia para os que viam, e todos louvaram a Deus por esse grande milagre. No versículo 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele aproveita a oportunidade. Ele aproveita a oportunidade para pregar o verdadeiro evangelho. No versículo 12, ele começa a falar a respeito daquilo que as pessoas fizeram com Jesus. Em Atos 3:12, ele começa a falar daquilo que ocorreu com Jesus. Vocês mataram o Cristo lá, vocês, esse poder que nós estamos usando aqui, esse poder que
através de nós foi usado, é o poder do Espírito Santo, através de Jesus. Por quê? Porque esse Senhor vocês o mataram ali, e nós estamos aqui no nome de Jesus. Então, qual o testemunho que nós temos separado para o Senhor? Qual o testemunho que nós temos separado para entregar aos homens aí? Qual o testemunho que nós temos dado lá no trabalho? Qual é o testemunho que nós temos dentro da nossa família? É o testemunho de guerra ou de paz? Qual é o testemunho nosso? Qual é o nosso testemunho? Nós precisamos visualizar isso, irmãos, para que o Evangelho do Senhor, o verdadeiro Evangelho, possa confrontar situações. Ao invés de você confrontar a situação com um pouco mais de energia, vai com calma, vai naquilo que o Espírito... O que Jesus faria nessa situação? Quantas vezes, graças a Deus, nesse período de transformação que Deus tem trabalhado em minha vida, eu fui muito energético, tentava impor às vezes as minhas opiniões, mas Deus, graças a Deus, Deus tem trabalhado, Deus tem movido, e Deus tem trabalhado em mim, eu tenho controlado, eu tenho isso, graças a Deus, Deus tirou isso de mim, e eu tenho visto a glória de Deus na vida dos meus irmãos, na vida de pessoas que às vezes nós não vimos situações, né? E nós conseguimos ver que Deus está trabalhando ali, e Deus ele consegue mover em nós, através de pessoas, refletir a nossa falha e ele trabalhar. E nós precisamos sempre deixar Deus nos mostrar isso, o Espírito de Deus nos mostrar que nós nunca estamos em perfeição. Nós precisamos ter essa certeza que nós estamos em transformação, em período de transformação, porque esse período você só vai estar em perfeição quando você estiver lá no céu com Cristo. Esse sim vai ser o grande momento, porque se falhar em algum período de transformação nossa nessa terra, nós não chegaremos ali no céu. Então nós precisamos deixar o Espírito de Deus agir em nós. Precisamos deixar o Espírito de Deus nos guiar. Precisamos deixar a palavra de Deus, a grande profecia que foi nos entregue pelos nossos pais. Isso sim, deixar a palavra de Deus penetrar em nós e trabalhar os nossos corações para que nós seguimos adiante. Então ali, Pedro aproveitou daquela situação, naquele momento, ele aproveitou e pregou a palavra do Senhor ali. Ele fez o querigma ali, ele foi proclamando a palavra do Senhor àqueles homens. E eles eram como nós, eles sabiam já, eles eram judaístas, então eles sabiam a palavra, sabiam a lei, mas só que eles não tinham uma coisa que os dois tinham, que era o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, depois do grande testemunho que Pedro deu ali, mais João, logo depois nós vamos entender que eles foram até presos, né? Foram levados ao Sinédrio depois, mas eles estavam felizes, porque aproximadamente antes, já em Atos 2, 3.000 almas já tinham havido agregado. 3.000 almas em Atos 2, no 41, já tinham acrescentado, só com o testemunho deles, em torno de 3.000 almas. E em Atos 4, mais à frente, nós vamos ver, 4:4, quase 5.000 creram no final desse discurso de Pedro. Ele discursou, falou a verdade, falou sim aquilo que o Espírito Santo falou com ele, porque o Espírito de Deus já tinha colocado no coração dele, e Jesus já tinha previsto a eles lá em Mateus 10. Em Mateus 10, no versículo 11, em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno de hospedai-vos aí, que vos retireis, e quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém,
dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles aos gentios. Ou seja, eles estavam sendo testemunhas, mártires do Senhor. Mártires naqueles momentos. Testemunha é você ser mártir daquilo que você defende. E logo no 19, mas quando vos entregares, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então, meus irmãos, eles tinham a certeza de que quem estava no controle era o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Eles vão me açoitar? Pode açoitar. Quem está comigo é o Espírito de Deus. Vão me bater? Podem me bater, porque o Espírito de Deus traz isso. Ele traz ousadia, ele traz intrepidez. E nós assim vamos adiante, seguindo, quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus em nós. Amém, queridos? Então, fiquemos com essa palavra. Busquemos o Espírito Santo de Deus em nós. Busquemos estar mais perto das coisas de Deus. Busquemos estar atentos àquilo que Deus Ele quer falar com a gente. Busquemos estar atentos. Não vamos deixar pessoas virem, situações, entulhar os nossos poços, né? É a situação que aconteceu com Jacó. Jacó vinha abrindo os poços ao longo do caminho e pessoas vinham entulhando os poços porque ele dava de beber para os camelos, para os bichos deles e para eles também. Pessoas vinham atrás entulhando seus poços. Mas não deixe essa situação acontecer. Fique firme em Cristo, porque do alto vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Do alto vem o nosso socorro bem presente. Nós vamos encerrar essa pregação nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de estar servindo ao Senhor aqui. Agradecer a Deus por nós estarmos plantados nesse lugar. Louvar a Deus pela oportunidade de falar da palavra do Senhor, né? E que nós possamos, irmãos, não levar em consideração, às vezes, a pessoa que está te passando. Leve em consideração a palavra do Senhor. Considerai, pois, que isso aqui leve para você um peso de glória. Considerai, pois, leve para ti, porque a palavra do Senhor ela é a mesma aqui, é a mesma em outros lugares, em outros países, e não adianta. A palavra do Senhor, quando ela quer falar, ela fala, queiramos nós ou não. Tende contigo sempre que a palavra do Senhor é a sua bússola, que você esteja sempre buscando entendimento na palavra do Senhor e não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de falar aí fora que você é um cristão, não tenha vergonha de falar que você é um Bíblia aí fora, não tenha vergonha de falar, porque nós realmente somos, e esses que perseverarem até o fim, eles vão estar lá no céu de glória com Cristo, eles vão subir ao céu de glória. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração nesse momento, encerrando, vamos agradecer a Deus por esse momento, agradecer a Deus por esse momento de culto ao Senhor, agradecer a Deus por essa palavra. Vamos agradecer a Deus nesse momento e vamos entregar a Deus as nossas situações. Senhor Deus e Pai que estão nos céus, Deus querido, nós te damos graça, Pai, porque Tu nos dá a oportunidade, ó Deus, de olhar para dentro de nós e vermos, ó Deus querido, tirarmos, ó Deus querido, exemplos simples, ó Deus querido, de situações que ocorreram, ó Deus querido, na palavra, mas que se fosse tão simples assim, ó Deus, não estaria registrado, ó Deus querido, nesse livro. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor as colocou aqui nesse livro para que nós pudéssemos ser ministrados nesse dia. E nesse momento, ó Deus querido, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de fazer uma introspecção e ver, ó Deus querido, onde eu preciso ser curado, onde eu preciso de vida, ó Deus querido, onde em mim precisa, ó Deus querido, ser ministrado pelo Teu poder. Que o Teu Espírito Santo venha sobre a Tua igreja, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha sobre os corações aqui nessa noite, nessa manhã. Que o Teu Espírito Santo venha, ó Deus querido, sobre os corações, ó Deus querido, que estão representadas as famílias aqui nessa manhã. Que o Teu poder, ó Deus querido, seja grande na vida deles. Que eles possam, ó Deus eterno, com ousadia, com intrepidez, ó Deus querido, levar a Tua palavra. Ó Deus eterno, e levar aquilo que o Espírito de Deus
tem colocado nos lábios e nos corações. Que não seja a voz do homem, mas a voz de Deus. Que a voz do Senhor esteja falando através de nós, ó Deus. Nesse lugar, ó Deus querido, usa-nos conforme o teu querer. Guarda-nos, ó Deus querido, de volta aos nossos lares. Leva-nos, ó Deus eterno, embaixo da tua paz, ó Deus, e nos dê uma semana de vitórias. Nos dê uma semana de bênção em ti, ó Deus. Continua, ó Deus querido, abençoando a vida da nossa liderança. Guarda, ó Deus eterno, o pastor Adelson de volta, ó Deus querido, ao regresso ao lar. Traga, ó Deus querido, em paz. Deus eterno, continua fortalecendo a vida deles, que nós possamos sempre estar, ó Deus querido, agregando pessoas à tua obra, pelo poder do teu Espírito Santo, que há na tua palavra, como ocorreu na vida de Pedro e João, que possa ocorrer em nós, ó Deus, que nós possamos liberar palavras que venham, ó Deus eterno, libertar coxos, ó Deus querido, aí fora, pessoas que precisam do teu amor, pessoas que precisam de um olhar, ó Deus querido, de um olhar santo, aonde o Espírito de Deus está em nós, e nós precisamos demonstrar isso, ó Deus. Cura, ó Deus querido, as pessoas aí fora, ó Deus, através de nós. Faça o teu poder. Nós cremos que tu és a cura, meu Deus. Nós cremos no teu poder. Em nome de Jesus, leva-nos embaixo da tua graça, despede-nos embaixo da tua paz. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. E a graça e a paz do Senhor esteja sobre toda a igreja. E todos dizem amém. Aleluia. Glórias a Deus.